Não acredito que eu não vai entrar no capítulo 2 hoje. Nós vamos ficar no verso 24 até o verso 29. Diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo do sofrimento de Cristo. Continuo em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Curva sua cabeça. Senhor, mais uma vez nós recorremos a Ti, como único Deus, único Senhor, único Salvador. Pedimos a Ti que Tu possas vir de encontro com a nossa necessidade. Tu possas, Senhor, abrir o nosso entendimento para que nós venhamos compreender a Tua palavra. A mim, Senhor, eu te peço, o Senhor possa revelar a Tua palavra, Senhor, pois sabemos que há tesouros escondidos, Senhor, através dela, Senhor. Pai, que Tu possas falar aos nossos corações, que Tu possas, ó Deus, visitar a cada um de nós. Tu sabes, ó Deus, que de mim, Senhor, eu não tenho nada, mas eu clamo pela Tua misericórdia, para que Tu possas falar conosco, instruindo-nos, ó Deus, advertindo-nos, ó Deus, exortando-nos, ó Deus, consolando-nos, ó Deus. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós te clamamos, Senhor, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. A última vez que nós falamos sobre a suficiência de Cristo. Nós falamos do versículo 15 até o 23. Nós falamos a centralidade de Cristo e a sua suficiência. Hoje nós vamos falar um pouquinho de... Paulo vai falar nesse trecho de segredo, Paulo vai falar de sofrimento, e o que nos chama a atenção é ele falar que ele se alegra no sofrimento. Quem se alegra em sofrimento, né, irmão? Quem se alegra em sofrimento? Quando nós estamos sofrendo, que a gente quer ser consolado, né, de alguma forma. O apóstolo Paulo, ele está sempre nos ensinando, através da sua palavra, seus escritos, né, nas suas narrativas, vamos assim dizer, que sofrer por Cristo é uma consequência por estar servindo a Ele, estar na presença dEle. Não tem como nós servirmos a Cristo e nós não sofrermos pelo Evangelho. Não tem como. Aqueles que estão no Evangelho, aqueles que servem a Cristo, estão sujeitos a esse sofrimento. Não tem como. O Senhor Jesus, ele disse para os seus discípulos, para os seus seguidores, né, seus discípulos: no mundo tereis aflições. Então, a gente vive nesse mundo, nessa caminhada, sofrendo, batalhando, né? Quando a gente sai de uma prova, logo em seguida vem outra, e depois a gente vence aquela prova, e logo vem outra, e assim a gente vai caminhando. Assim a gente vai caminhando. E
E o apóstolo Paulo, ele diz assim: alegro-me quando sofro por vocês em meu corpo. Paulo estava preso, ele era prisioneiro em Roma, tá? Essa prisão era uma prisão domiciliar. Ele estava vigiado por soldados da guarda pretoriana, que horas e horas tinha o turno, né? E Paulo, ele não achava aquilo ruim, né? Porque cada guarda, cada soldado que trocava no momento ali, na hora, né? Ele pregava o evangelho, e ele ganhou toda a guarda. E ele foi ousado a dizer, no final da sua carta, que ele diz assim: a casa de César vos saúda. Ou seja, ele estava prisioneiro. Aquilo ali para ele era ruim, porque ele não estava e não tinha essa liberdade de poder sair para fazer a obra de Deus conforme ele gostaria. Mas ele entendeu que aquele momento que ele estava vivendo era um momento de oportunidades. Era um momento de oportunidade. E a gente não pode perder as oportunidades. Acho que foi a Brisa que falou para mim, nós estávamos conversando, ela fez uma ligação, acabou de ligar e falou assim: a gente não pode perder a oportunidade. Então assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, e Paulo, ele sabia muito bem aproveitar essas oportunidades. E sofrer por Cristo, aquilo para ele trazia um gozo, uma alegria muito grande, porque ele estava sofrendo por causa de Cristo, por causa da obra de Cristo. Ao contrário de muitos que passam por lutas, abandonam o Senhor, abandonam a igreja, né? E saem da presença do Senhor porque não tem graça, porque não tem força para continuar. O apóstolo Paulo nos dá uma lição que, mesmo sofrendo, mesmo estando acorrentado, preso, mas ele olhava para aquela situação, naquele momento, e ele agradecia a Deus. Era um privilégio para ele estar ali pregando para a guarda pretoriana, para todos da casa de César. E ele assim, quando ele sofria alguma coisa no corpo, ele diz aqui na parte B do versículo: pois participo do sofrimento de Cristo. Para ele era um privilégio saber que ele estava sofrendo por causa de Cristo. Vocês devem lembrar daquela passagem, assim que o Senhor se ascendeu aos céus, né, no início da igreja primitiva, os discípulos, eles foram pegos e eles foram espancados, né? Eles foram espancados. E quando eles acabaram de ser espancados, eles começaram a dar glórias a Deus, porque eles estavam sendo espancados por causa de Cristo, eles estavam sofrendo por causa de Cristo. Então, esse sofrimento que muitas vezes para você, para mim, parece ser algo ruim, não, isso é bom, porque isso nos faz crescer, isso nos faz amadurecer. Cada fase da minha vida, desde quando eu me converti, vai para 36 anos, desde quando eu me converti, cada fase da minha vida, eu fui crescendo, e a gente vai amadurecendo. E o que Cristo quer, e que o Senhor Deus quer, é que nós cresçamos, que nós amadureçamos. A igreja precisa de amadurecer. A igreja precisa de deixar de ser criança. A igreja precisa de alimento mais consistente. A igreja tem que parar, né? Não estou generalizando, de receber alimentos como leite, alimentos fracos. Não, a igreja precisa de alimentos sólidos, alimentos fortes que venham fortalecer, porque essa caminhada que nós estamos é uma caminhada que a gente não sabe até quando. Ela não pode parar. Essa caminhada nossa não é até o ano que vem, ou não, a gente não sabe.
Às vezes para alguns para outros não. Nós não sabemos o que Deus tem na nossa vida, mas o que Ele quer é que nós cresçamos em tudo, segundo a palavra diz, naquele que é o cabeça, Cristo. E o apóstolo Paulo então, ele fala que ele se alegra quando ele sofre pelo povo. Ele sofre pelos colossenses. Ele sofre pela igreja de Deus. Nesse parágrafo, Paulo faz uma apologia de seu ministério, afirmando que recebeu a mensagem que pregava do próprio Deus e que proclamava zelosamente a todos. É bem provável que o apóstolo apresente essa defesa para não ser conhecido pessoalmente na igreja de Colossos. Eu já disse e volto a repetir, a igreja não conheceu o apóstolo Paulo, pelo menos nós não temos relatos. Essa igreja foi fundada por Epáfras. Epáfras estava em Éfeso quando Paulo estava pregando, no capítulo 19 de Atos. Paulo estava em Éfeso pregando, e aí então ele foi até Colossos e ele fundou essa igreja. Paulo, ele não conhecia ninguém dessa igreja. O que ele diz, o que ele escreve nessa carta, são relatos de Epáfras do que a igreja estava passando. Então, nem a igreja conheceu Paulo, nem Paulo conheceu a igreja. E provavelmente, realmente, ele está apresentando a sua defesa, né? Os falsos mestres certamente tinham proveito disso, e também do fato dele se encontrar muito distante daqueles crentes numa prisão domiciliar em Roma. Então, pelo fato de Paulo não estar em Colossos, pelo fato do apóstolo Paulo não estar presente, porque estar presente é outra coisa, você supervisionar é outra coisa, né? Você ter contato com a igreja, conhecer membro a membro, isso é outra coisa. Então Paulo não estava. E isso, os falsos mestres, eles acharam essa fraqueza no meio do povo, por Paulo não estar, eles aproveitaram dessas fraquezas, né? Para tentar desviar a atenção, para tentar diminuir Cristo, porque é isso que eles tentavam, diminuir a Cristo, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo. E Paulo, ele sofreu muito com isso por estar distante. Ademais, é também possível que os falsos mestres estivessem pondo em dúvida a legitimidade do apostolado de Paulo. Nós estamos estudando a carta aos Gálatas através do Filipe, e nós estamos aprendendo acerca do apostolado, né? E eles colocam em xeque a questão do apostolado de Paulo. Paulo, em suas cartas, algumas cartas, ele escreve defendendo o seu apostolado, a forma que ele foi escolhido por Deus para ser apóstolo, né? Ele não estava com Cristo, ele não andou com Cristo, mas ele foi escolhido pelo próprio Cristo a caminho de Damasco, no capítulo 9 de Atos. A fim de lançar sua mensagem no descrédito e remover, com isso, qualquer obstáculo aos seus maus propósitos. Em face disso tudo, o apóstolo menciona verdades sobre o seu trabalho, desejando que, tendo ciência delas, os colossenses acolham os seus ensinos e admoestações. Através da carta, Paulo orienta então a igreja. Depois nós vamos acompanhar. Ele fala tudo o que ele está dizendo no capítulo 1, toda a sua narrativa em relação ao que Cristo é, ao que Cristo fez, o que é a igreja. Paulo, ele vai tentando mostrar para os irmãos de Colossos que Cristo é a melhor opção, que servir a Deus é a melhor opção, do que estar seguindo o gnosticismo, que eram as seitas que estavam tentando infiltrar dentro da igreja, tentando anular totalmente o sacrifício
do Senhor Jesus. Seguimos aqui. Primeiramente, Paulo se diz que se alegra em sofrimentos. Ele tem em mente aqui os desconfortos que enfrentava na sua primeira prisão em Roma, ainda que estivesse numa prisão domiciliar, livre das torturas da masmorra e tendo permissão para pregar. É fato que Paulo estava sob liberdade vigiada até certo ponto, à mercê de um soldado romano, e impedido de realizar seu trabalho de modo mais abrangente. Aquilo que nós dissemos, ele poderia estar solto, pregando a palavra, sendo mais produtivos, geograficamente falando, mas aquilo que acontecia com ele, por ele estar preso, confortava-lhe o coração, porque era uma oportunidade de pregar o evangelho. Eu já contei para vocês que no ano de 2017, nós tivemos a oportunidade de viajar até a Rússia, e nós fomos em uma reunião, em que nessa reunião com a Sociedade Bíblica Russa, nós, através da equipe do Edson Teixeira, iria confeccionar Bíblias para distribuir no Kirguistão, no Tadiquistão e no Uzbequistão. Então, nessa região, cada família pode ter apenas um exemplar de uma Bíblia, e essa Bíblia é controlada pelo governo, ela tem um selo. Você não pode ter duas Bíblias, você não pode ter Bíblia no seu celular. Tanto é que quando nós viajamos, nós tivemos que tirar a Bíblia do celular, porque se eles pedirem, eles vão buscar. Então não pode ter. E na ocasião, nós estávamos em São Petersburgo, onde foi a nossa reunião, e lá nós conhecemos uma senhora, uma esposa de um pastor, que foi preso por pregar o evangelho no Tadiquistão. Ele foi preso, ele foi condenado a 3 anos de prisão, e quando ele foi preso, ele tinha 2 adolescentes, como o pastor Alan tem, mais novo um pouquinho que o Luiz Gabriel, bem mais novo, 16 anos mais ou menos, não estou falando você tem 18, não é isso? Estou falando que o filho lá tinha 16, e o outro tinha mais ou menos a idade da Maria Eduarda. 2 adolescentes. Então o pai foi preso, e na ocasião, os irmãos do Tadiquistão, do Kirguistão, eles arrumaram advogados, contactaram advogados, para tentar tirar esse pastor, porque ele foi preso e foi condenado a 3 anos. E quando eles foram reunir com ele na prisão, para que na audiência ele se apresentasse a defesa para ele sair, e ele, conversando com os advogados e com os pastores, ele falou: não, eu não quero sair. Irmãos, quem em sã consciência é preso por pregar o evangelho, no caso dele lá, ele estava preso. Então eles foram lá para tirar ele. Ele falou: não, eu não quero sair, eu vou ficar preso 3 anos. Aí ele falou assim: pastor, mas você tem seus filhos, a sua esposa? E ele disse: cuidem deles para mim, cuidem deles. Eu quero ficar aqui 3 anos preso, porque eu quero pregar Cristo para esses presos. Irmão, se fosse eu, se fosse você, a gente ia ficar agoniado para sair. Sim ou não? Mas o contexto, a dificuldade que há naquelas nações de servir a Deus, o que vocês estão fazendo aqui, olha, eles olham para isso, eles não têm esse privilégio que você tem. Eles não têm. Eles não podem cultuar a Deus, não podem ir servir a Deus em uma igreja. Só no Tadiquistão, que tem algumas igrejas que são registradas pelo governo e controladas com certeza pelo governo, mas eles não têm esse privilégio que eu tenho e que você tem. Vocês percebem como que a igreja brasileira não valoriza o fato de estar na igreja, de poder cultuar a Deus, de prestar culto a Deus? Porque a gente tem liberdade demais, a gente tem facilidades demais.
Se eu quero, eu vou. Se eu não quero, eu não vou. Fim de papo. Sim ou não? Mas lá não. Lá eles não podem ter nem um exemplar a mais de Bíblia. Nós fizemos uma reunião em um hotel no Uzbequistão. E nós fizemos em uma sala trancada. E tinha vários outros obreiros que ficaram na portaria do hotel. Qualquer acontecimento, se aparecesse alguma autoridade, eu acredito que eles iam lá, vai circulando, todo mundo para os seus quartos aí. Nós temos liberdade de servir a Deus e eles não. Então esse pastor falou: eu vou aproveitar essa oportunidade que me é dada, e eu vou ficar preso e eu vou pregar o evangelho. E depois, no ano de 2019, nós ficamos sabendo que ele foi solto. Então assim, o apóstolo Paulo, ele valoriza tudo isso na vida dele, pelo fato dele poder pregar, dele poder sofrer por Cristo. Então, o que eu aprendo hoje, eu gostaria que você também aprendesse, que o Espírito Santo de Deus quer falar ao meu coração, ao seu, é que o seu sofrimento vai fazer você crescer, tá? Porque você não está só. Nós temos que entender isso. Nós estamos sofrendo, padecendo por alguma situação, mas essa situação ela é momentânea, ela é passageira. A Bíblia diz que não vem sobre nós lutas que nós não suportemos. Antes o Senhor nos dá o escape. Então, antes de você se desesperar, aí o Senhor vai lá e te dá o escape. O Senhor tira você dessa prova. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que cuida de nós, um Deus que zela pela nossa vida, um Deus protetor, um Deus provedor. Esse é o Deus que nós servimos. Amém? Glórias a Deus. Os sofrimentos decorrentes dessa situação, porém, era recebido por Paulo com alegria. Isso porque tais agruras eram sofridas em prol dos seus próprios colossenses, e no sentido amplo, em benefício da igreja como um todo. De fato, Paulo sofria pela igreja. Suas viagens, lutas, privações e prisões tinham sempre como objetivo promover o bem, a edificação e a expansão do povo de Deus. Então Paulo, ele era o camarada assim, ele apanhava aqui, ele levantava, sacudia a poeira e partia para outra, né? Então era assim que Paulo fazia. E Paulo, ele nos ensina muito através do sofrimento. Paulo interpretava também seu sofrimento como uma forma de completar em seu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor de seu corpo, que é a igreja. Na literatura paulina, essa mesma ideia aparece algumas vezes, 2 Coríntios 1:5, 4:10, Gálatas 6:17. Ela aponta para o fato de que as agruras pelas quais os servos de Deus passam no serviço do reino são também os sofrimentos de Cristo, dada a união entre o Senhor e o seu povo. Atos 9, 4 e 5. Eventualmente, Paulo usa esse mesmo ensino para encorajar seus leitores, afirmando que os crentes estão unidos em Cristo até o ponto de participar de seus sofrimentos e morte. Isso significa que também participarão da ressurreição e glória. Ou seja, tudo o que nós estamos participando do sofrimento, mas esse sofrimento também nos remeterá, nós vamos ser dirigidos um dia para a glória. Ou seja, o mesmo que Cristo passou, os sofrimentos que Cristo passou, nós também passaremos, mas a glória que Cristo recebeu, nós também vamos receber. E essa é a nossa consolação. Amém, irmãos? Essa é a nossa consolação, que um dia nós receberemos um corpo de glória como o de Cristo. Então o nosso sofrimento aqui, lá na frente, nós vamos receber essa glorificação eternamente, e nós seremos assim recompensados por tudo aquilo que passamos aqui, por tudo que lutamos, enfim.
Romanos 5,3 diz: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. Também 1 Pedro 5,10 diz assim: Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Olha que palavra gloriosa é essa. Que palavra gloriosa é essa? Pedro, ele incentiva os seus leitores, né? Ele incentiva os seus leitores que essa graça de Deus que foi derramada por nós, o chamado de Deus para nós é participarmos de sua glória eterna por meio de Cristo, através da sua obra na cruz do Calvário. Assim que nós tivermos sofrido, aqui Pedro ele dá uma maciada, que ele fala assim, ó, por um pouco de tempo, né? Pedro aqui ele colabora com a gente, né? Já pensou se fala para aquele desesperado, aquele ansioso, ó, você vai sofrer 10 anos, ele morre antes de chegar ao 5º ano. Mas aqui Pedro fala assim, olha, por um pouco de tempo. Aí o que vem? Aí vem a obra maravilhosa de Deus na minha vida e na sua vida e na igreja. Ele os restaurará, Ele os sustentará e os fortalecerá, né? E os colocará sobre um firme fundamento. Isso é o preço por servir a Cristo, essa é a recompensa por servir a Cristo. Nós padecemos e sofremos, mas um dia nós reinaremos também com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Verso de número 25. Deus me deu a responsabilidade de servir o seu povo, anunciando-lhe sua mensagem completa. Isso me chama muita atenção porque fala de responsabilidade. A obra de Deus, ela é feita com responsabilidade. A obra de Cristo, ela não pode ser feita de qualquer maneira. Ela é feita com responsabilidade. E Paulo, ele chama a atenção dos membros de Colossenses, que ele foi dado a ele a responsabilidade, primeiramente, de servir. Essa palavra, servir, ela é muito importante na casa de Deus. Existe uma frase da Dalai Lama, que diz assim: quem não vive para servir, não serve para viver. O próprio Senhor Jesus disse que maior é aquele que serve. Então você poder servir alguém, não tem preço maior do que esse. Eu costumo colocar que a diaconia na igreja, para mim, é o maior ministério que tem na igreja, porque é o ministério do servir. Eles estão sempre servindo, fazendo um café, limpando a igreja, arrumando aqui, arrumando lá, sempre procurando servir. E esta obra é uma obra difícil, porque muitos querem ser servidos. Você conhece aquele que gosta de ser servido numa festa? Ele nem levanta da cadeira para buscar alguma coisa. Ele espera que alguém traga para ele. Eu brincava muito com o Anderson, né? E ele, até hoje, ele brinca comigo. Eu falo para ele, olha, eu continuo diácono até hoje. E eu prefiro ser diácono, porque servir é muito bom. Os irmãos que trabalharam comigo no Brasil para Cristo no passado, lembram muito bem do nosso amigo lá, irmão Adilson, né? E assim, aonde ele estava querendo servir todo mundo. A festa não era dele, né? Eles eram convidados lá, ele já se posicionava, o que é melhor, o que vocês estão precisando. Então ele estava sempre querendo ajudar, sempre, e eu olhava para ele e falava assim, esse é o verdadeiro diácono.
E eu me lembro que uma vez um pastor chegou, não, mas você tem que separar ele para presbítero, que não sei o que. Eu falei assim, não, eu não vou estragar ele. Mas como você vai estragar ele? Eu vou estragar ele. Ele não vai conseguir ser um presbítero e vai deixar de ser um diácono na igreja. Então, é melhor ele ser um diácono, porque servir é muito bom. Você poder servir as pessoas, você poder estar em prontidão para servir as pessoas, isso é muito bom. Alguém, quando precisa de você, você está pronto para servir, pronto para ajudar, isso é muito bom. Eu trabalho com uma pessoa, e essa pessoa são duas. Ele professa a mesma fé que a nossa, o outro não. Mas assim, tudo que você fala para ele, ele faz de tudo. Ele faz de tudo para poder te servir. Ele faz de tudo. Tanto um quanto o outro. Eu fico bobo de ver. E é assim, e ele é elogiado porque assim, ele é um cara prestativo. Então a igreja ela tem que aprender a servir. A igreja tem que sair do comodismo. A igreja tem que sair da inércia que muitas vezes acomoda a gente num canto e partir para o servir. O que eu preciso? Você tem um dom. Paulo, quando discute com os irmãos de Corinto, ele chama a atenção dos seus dons. Você tem um dom, e esse dom é importante. Esse dom, ele vai ajudar na igreja, ele vai ajudar de alguma forma, servir de alguma forma, ajudar o seu irmão de alguma forma. E a igreja, quando tem esses dons que são colocados assim, para serviço da igreja, isso é muito bom. Tem pessoas que têm dons assim, e coleciona dons, né? Tem pessoas que têm um dom de cativar, né? Às vezes as pessoas, ele tem uma facilidade para cativar pessoas na igreja. Ele vai, ele conversa com um, conversa com o outro. Às vezes antes mesmo do culto acabar, ele já está de olho naquele visitante, tipo o Éder da vida, né? Que não pode ver um visitante e ele já corre em direção. E olha, isso é bom. Nós estávamos conversando nós dois esses dias. Isso é muito bom, porque às vezes até eu descer daqui, às vezes eu tenho que atender um, atender outro, mas ele já está lá, já conversando com a pessoa. Isso é muito bom, isso é dom. Porque tem aqueles que são mais tímidos, né? Eu não vou não. Mas ele não, ele é desprendido, ele vai, ele já conversa, ele já pergunta de onde é e já convida para vir na oração de terça. É assim, é poder servir. E poder servir a igreja é coisa maravilhosa. Mas servir com responsabilidade. Essa palavra, ela é maravilhosa. Você ser responsável pelas coisas, pelo serviço na casa de Deus. E responsabilidade demanda horário, né? O Bruno adora quando eu coloco uma frase, eu coloco assim, impreterivelmente. O Bruno adora quando eu coloco isso daí. Às vezes acontece uma vez ou outra, não dá para cumprir impreterivelmente, mas a gente pede. Então isso é bom, mas com responsabilidade. Fazer a obra com responsabilidade, servir a Deus com responsabilidade, servir o teu irmão com responsabilidade. E Paulo, ele chama a atenção dos colossenses, ele fala com eles: olha, o que foi dado a mim, o que foi dado a mim, o que Deus me deu, o Senhor me deu a responsabilidade. Eu sou responsável por vocês, eu sou responsável por isso. E todo aquele que recebe algo na igreja, que usa essa responsabilidade, com certeza Deus honra, Deus abençoa, e isso é muito bom. Nós estamos falando a nível de igreja, mas você pode receber algo no seu trabalho, no meio dos seus familiares, enfim, para qualquer coisa. Faça com responsabilidade. É o que Paulo nos ensina através da sua carta. E o que trazia ele, o que alegrava ele, era poder servir o seu povo. Olha que privilégio. Paulo fala assim, olha, ele valorizava isso. Olha, eu recebi essa responsabilidade de cuidar de você. Sabe o que é cuidar do irmão?
o irmão não veio hoje, aí você, na segunda-feira, o Éder, 6:30 da manhã, você liga para ele, bom dia, acordou já? Você não veio no culto ontem, né? Estou falando assim, que às vezes a gente ganha algum irmão para Cristo, a gente leva para a igreja, e a gente tem a responsabilidade de cuidar dele. Nós tínhamos que durante muito tempo, eu e a Brisa, até a pessoa aprender a dar os seus passos, até ela caminhar, até ela amadurecer, a gente tem que cuidar. É isso que eu estou falando, né? Às vezes você tem a responsabilidade de cuidar de alguém, você trouxe alguém para a igreja, e aí a pessoa não veio no domingo. Nossa, poxa, eu estava esperando a pessoa, ele não veio no culto. Vou ligar para ele, 6:30, alô, tudo bom? Dormiu bem? Você não foi no culto ontem, não é? Então isso é cuidado. Isso é cuidado, isso é carinho. E o apóstolo Paulo estava agradecendo a Deus e falando com a igreja dessa responsabilidade. E ele diz na parte B do versículo, anunciando a sua mensagem completa. Paulo, ele tinha a responsabilidade de servir o povo. Paulo tinha a responsabilidade de pregar, de anunciar a palavra, de ensinar a palavra, mas era uma palavra completa. Não era meia palavra. Era uma palavra completa. É aquilo que o Senhor me mandou ensinar, eu vou ensinar. Eu não vou dar voltinha. Eu não vou pegar um atalho. Porque às vezes nós estamos ensinando e determinado ponto do ensino, conforme foi falado domingo passado, pastor Caio, tem coisa que é difícil você pregar. Sim ou não? É difícil você pregar. A palavra que o pastor Caio pegou semana passada é uma palavra difícil. Então o que a gente quer? Às vezes a gente quer dar voltinha. A gente quer, não, isso aqui não. Tem irmão que vai fazer cara feia. Aí ele dá, não, a palavra, ela é completa. Ela tem que ser completa. O que está aqui tem que ser dito. Não é que doa a quem doer. Não, a palavra ela vem para edificar, a palavra ela vem para consolar, a palavra vem, né, para exortar. Ou seja, das 3 formas que a palavra vir, ela vai alcançar a minha vida, vai alcançar a sua vida e vai alcançar a vida do teu irmão. Porque é dessa forma que a palavra vem. Tá? Então Paulo, ele tinha essa responsabilidade de pregar a sua palavra. E aí, serviço na casa de Deus e a disposição na obra de Cristo. Gálatas 6:10. Por isso, sempre que tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Paulo exorta a igreja, né? A igreja não, a região da Galácia, né? Que era composta por várias igrejas. E Colossenses 3:24, Paulo diz: lembra-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa, e de que o Senhor a quem serve é Cristo. Ou seja, nós servimos a Cristo, nós fomos separados por Cristo para levar a tua palavra, para servir a Cristo, servir a igreja, servir o seu irmão, e nós temos que fazer isso com muita propriedade. Amém, irmãos? Verso de número 26 diz assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Vamos parar por aqui. O gnosticismo, ele tinha como ensinamento apenas a um grupo seleto, né, o Felipe? Não era para todos que tinha a palavra revelada, era para alguns, era para a elite. Paulo aqui, ele está generalizando que essa palavra, esse segredo, esse mistério em outras versões, foi revelada a mim e a você através da palavra, que é Cristo. Aquilo que lá atrás os profetas falavam e eles não entendiam, hoje é revelado a mim e a você. Aquilo que estava restrito apenas a um grupo de judeus, Paulo está dizendo, aquilo que estava a um grupo de judeus, hoje alcançou os gentios, que é eu e você. Ou seja, a palavra de Deus alcançou a minha vida e alcançou a sua vida. Os mistérios de Deus alcançou a minha vida e a sua vida. Não está limitado a um grupo restrito de pessoas. Não, o mistério de Deus, ele é revelado à sua igreja, ao seu povo.
E Paulo então diz: pois Deus queria que ele soubesse que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios, conforme eu disse. E que segredo é esse? Cristo está em vocês. Amém? Não sou eu que vivo em Cristo, Cristo vive em mim. Existe uma diferença muito grande nisso. Eu estando em Cristo, às vezes eu posso sair para cá, sair para lá, mas Cristo estando em mim, Ele tem o controle da minha vida, Ele controla a minha vida. Eu tenho que deixar Deus controlar a minha vida. Quando os apóstolos, quando Cristo, antes de ascender aos céus, Ele disse: olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja vestido de poder. Esse poder derramado na igreja primitiva, ele veio para controlar a nossa vida, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir. O Espírito de Deus, ele nos controla, e nós temos que ser controlados por Ele, como ensina em Gálatas 5, a partir do versículo número 22. Hoje nós estamos em Cristo, então se nós somos controlados pelo Espírito, o nosso linguajar muda, a nossa maneira de falar, ela muda completamente. E isso, pelo fato de Cristo estar em nós, isso nos dá a confiante esperança de participar da sua glória. Então Cristo está em nós, e isso nos dá a confiança de um dia poder participar da sua glória. Amém? Esse é um preço maravilhoso e glorioso que nós recebemos da parte de Deus. Colossenses 1:26 diz, conforme eu li: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. 1 Timóteo 3,16, sem dúvida, esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em seu corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado por nações, crido em todo o mundo e levado para os céus em glória. Então, tudo que Cristo passou, um dia nós também passaremos e viveremos eternamente com o Senhor. Verso de número 28: portanto proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Paulo agora, ele fala de que ele proclama a Cristo, mas em suas palavras, em seus ensinos, ele traz advertência para mim e para você. Ele traz advertências, ou seja, o papel dele é de advertir e de ensinar a cada um de nós. E nós precisamos, no nosso dia a dia, ser advertidos pela palavra. Nós precisamos ser ensinados pela palavra. E Paulo, ele diz, olha, portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduro. Ou seja, a função de Paulo é trazer o ensino para que cada um de nós, a cada dia, venhamos a amadurecer. Nós, mais uma vez eu repito, nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de deixar de ser meninos na fé. Tem pessoas que têm 10, 15 anos de cristão e ele continua uma criança. Ele continua um menino. Não entende nada, não compreende nada. Nós precisamos de crescer, nós precisamos de amadurecer. Nós precisamos de amadurecimento, de crescimento. E a responsabilidade que Paulo recebeu é de nos apresentar maduros em Cristo. Paulo fala isso à igreja: olha, eu preciso de apresentar vocês maduros em Cristo.
verso de número 29. Por isso, trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo agora ele fala de um esforço. E mais uma vez a gente chama a atenção da igreja: nada é com facilidade na obra de Deus. Esses dias eu ouvia o reverendo Augusto Nicodemos, e ele estava falando, apenas um trechinho, eu achei muito interessante, que existem muitas igrejas que ensinam que você tem que fazer isso, fazer aquilo, para receber algo. Irmãos, é o contrário. Nós não temos que fazer para receber nada. Nós já recebemos, nós fazemos porque já recebemos. Nós não temos que fazer nada além disso para receber alguma coisa. Mas quando você liga a televisão e vai assistir, você precisa de fazer isso, você precisa de fazer aquilo, você não tem que fazer nada. O maior sacrifício o Cristo já fez. Nós fazemos a obra de Deus, nós pregamos o Evangelho, nós evangelizamos, não para receber algo, nós fazemos porque já recebemos algo de Deus. Vocês entendem a diferença? E às vezes a gente fica triste porque as pessoas estão ensinando que você tem que fazer isso. É tapete de sal e por aí vai, é água benta de não sei o que e por aí vai. Para que isso? Eu não preciso disso. Eu não preciso de fazer nada mais para receber alguma coisa. Não, Cristo ele é suficiente para mim. Cristo é suficiente para mim. O que eu faço hoje, eu faço porque eu já recebi da parte de Deus. Então eu trabalho na obra, eu me esforço porque eu já recebi algo da parte de Deus. E Paulo ele diz: por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência do poder de Deus. Ele entende que sem esse poder não há como. Não há como. Volto novamente atrás quando eu disse: quando o Senhor antes de ascender aos céus, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos de poder. Esse poder dava a eles força para eles trabalharem, e como foi na igreja primitiva. O Senhor já tinha se ascendido aos céus, mas o Consolador ficou, e esse é uma força que nós precisamos, que nos move, como o pastor Cairo diz, é a mola propulsora que me coloca de pé, que me põe de pé. Eu não posso sentar, eu não posso me acomodar, eu não posso parar. Nós somos aqueles que não olham para trás, nós olhamos para frente, nós não olhamos para a direita, nós não olhamos para a esquerda, nós olhamos para a cruz. Nós olhamos para Cristo, autor e consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos, Ele é a nossa maior motivação. Se você for olhar para a minha vida, você vai cair. Se você for olhar para a vida daquela irmã que talvez ora muito na igreja, você vai cair um dia, porque talvez um dia ela vai cair e a sua fé estava firmada nela. Mas quando eu olho para Cristo, eu percebo que eu tenho essa força que me move. Eu percebo que Ele está em mim. Eu percebo que Ele é aquele que guarda a minha vida, que protege a minha vida, que me dá forças para caminhar. E Paulo então fala da dependência. Nós dependemos desse poder de Deus na nossa vida. Poder para ficar pulando e rodopiando dentro de igreja, não é isso não. É força. Esse poder é força para caminhar. É força para caminhar, crescer, amadurecer. Sabe quando você não tem força, que você vai para lugares que você às vezes não quer ir, você acaba indo porque você não tem força. Esse poder te dá força
para você dizer não. Sabe aquela, você não tem força para falar não para as pessoas? Às vezes você acaba caindo, você acaba fazendo aquilo que você não queria. Esse poder te dá força para estar de pé. Isso me dá força. Isso me mantém vivo. E Paulo sabia muito bem disso. Salmo 90, 17 diz: seja sobre nós a bondade do Senhor nosso Deus, faze prosperar nossos esforços. Sim, faze prosperar nossos esforços. Colossenses 2:2, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. 2 Pedro 1,15, por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois da minha partida. Tudo é feito com muito esforço. Tudo é feito com muito esforço. Tudo que vem com facilidade vai embora com facilidade no meio dos seus dedos. Tudo que você consegue com dificuldade, isso te dá força, porque foi difícil, porque nada é fácil. Não seja daqueles que querem tudo na mão. Lute, batalhe, corra, vá atrás daquilo que você deseja, sonha, mas não se acomode, não fique estagnado, parado. Quando nós começamos essa igreja, eu confesso que algumas pessoas duvidavam, uma não, muitas, duvidaram que essa igreja ia caminhar 1 ano, 2 anos e não ia aguentar mais do que isso. Pela graça de Deus, pela graça de Deus, o Senhor nos deu força para lutar, e nós estamos aqui juntos hoje, lutando por esse ministério maravilhoso do Evangelho de Cristo. Nós não podemos parar. Às vezes você recebe palavras de desânimo, recebe. Não. Mas aquele que foi fortalecido na igreja, ele vai te ajudar, ele vai te incentivar, porque ele tem essa força. Ele vai pôr você de pé. Você vai conseguir, você vai vencer em nome de Jesus. Cristo está conosco. Concluindo, Paulo nunca deixou de maravilhar-se, de regozijar-se da mordomia do evangelho que lhe foi confiado. Preenche o que resta das aflições de Cristo. Não existe nenhuma sugestão em que qualquer escrito de Paulo de que o sofrimento de Cristo seja insuficiente para a redenção do mundo. Paulo, nesse contexto, introduz a ideia da união mística do crente com Cristo. O apóstolo, dessa forma, suporta suas aflições em comunhão com Cristo. E estas ainda não são completas. Tais aflições não são suportadas por causa dela própria, mas por causa de seu corpo, que é a igreja, para cumprir, isto é, para divulgar o Evangelho. Cristo está em nós. Saia daqui com essa palavra: Cristo está em você. Qualquer situação que você poderá enfrentar pela frente, você vai dizer: Cristo está em mim. Qualquer adversidade, ou qualquer situação, você vai dizer: Cristo está em mim. Amém? Nos coloquemos de pé.